Graça e paz, bom dia. Hoje é sábado, dia de live Mães que Oram. E que bênção é ter um Deus que não desiste de nós. Se isso é uma verdade na sua vida, diga amém aí na sua casa, junto da sua família, junto do seu filho. Graças a Deus, porque nós temos um Deus que não desiste de nós. E é assim que Ele se apresenta na nossa vida, em todas as coisas, das maneiras mais simples até as situações mais importantes. Deus é Deus de todo lugar, Deus é Deus conosco. Jesus está conosco em tudo que nós fazemos à medida que nós nos entregamos para Ele. Então que você viva isso, que você busque isso e que você também anseie por esse Deus aí ao seu lado o tempo todo, percebendo a presença dele na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa manhã de sábado, fria, mas cheia da presença de Deus. Então nós vamos sair daqui mais aquecidas do que nós entramos. Amém? Curva a sua cabeça, fecha seus olhos aí onde você está e vamos orar comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, Pai, nessa manhã de sábado. Muito obrigada, Deus, pela sua presença tão maravilhosa na nossa vida. Muito obrigada, Deus, porque assim como foi mostrado nesse vídeo, muitas vezes nem sabemos, mas o Senhor está conosco. Emanuel, Deus conosco, esse é o nosso Deus. E é por isso que nós te glorificamos, te bendizemos. A certeza de saber que o Senhor está conosco, mesmo que a situação não esteja tão favorável a nós. Mas o Senhor produz em nós a alegria da tua presença, a alegria misturada com os sentimentos, mas a alegria da tua presença, ela é sobre todas as coisas. Nós cremos isso, nós temos fé em Jesus Cristo e hoje nós convidamos o teu Santo Espírito a passear entre nós aqui neste lugar. Visite, Espírito Santo de Deus, cada casa aqui representada, cada casa que ainda vai assistir esse vídeo, que vai assistir essa ministração, essa célula, que o Senhor possa fazer morada no coração dessas mulheres, homens, pessoas, Pai, que te buscam através da tua palavra. Louvado seja o seu tão santo nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela sua presença aqui. Muito obrigada a vocês que acompanham a gente no Mães que Oram. E você que ainda não acompanha, que passou por aí hoje, que você passe a acompanhar. O projeto Mães que Oram, a célula, tem o objetivo de semear a palavra de Deus na sua vida e fazer com que você viva a presença de Deus todos os dias. O Senhor tem muito interesse em buscar e nos trazer esse consolo. O Senhor é aquele que se agrada quando nós fazemos a vontade dele. Na semana passada, nós recebemos direção, mais um pouco de direção de Deus em relação à criação dos nossos filhos. Falávamos a respeito da palavra de Deus nos nossos dias, entendendo que isso agrada a Deus e nos faz mais parecido com Ele. Meditar na palavra de Deus durante o nosso dia. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Essa foi a direção do Senhor. Praticando a palavra de Deus, trazendo isso para a vida dos nossos filhos de uma maneira poderosa, de uma maneira prática. Lembrando os encontros anteriores, quando você vive algo, fica muito mais fácil você passar isso. Você não precisa de força para isso, porque aquilo é a sua vida. E nós, mães, somos convidadas a ser exemplo na vida dos nossos filhos. Exemplo do Senhor, mesmo que você passe por dificuldades. Você é um exemplo de Deus na vida do seu filho. Creia. Passar por dificuldades não te limita a ser um exemplo de Deus. Creia nisso. E hoje eu gostaria de continuar refletindo sobre como treinar os nossos filhos na justiça. Nós temos de Deus, nós temos levantado alguns tópicos. E para começar essa reflexão, essa meditação, eu gostaria de pensar com você a respeito de duas características de um filho de Deus e de um filho seu.
O filho, ele pode ser tolo ou ele pode ser sábio. A Bíblia é clara em nos trazer essa direção. Provérbios 15:5 diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Outros exemplos estão em Provérbios 1:7, se você quiser anotar aí, Provérbios 5:12, Provérbios 5:23, Provérbios 5:32. Por que tanto Provérbios? Porque Provérbios é um livro que fala muito de sabedoria. E o filho sábio, ele está descrito lá em Provérbios. E isso serve para o seu filho, e isso serve para você, como filha de Deus Pai. Você precisa buscar ser uma filha sábia. Você precisa buscar essas referências. E ir lá entender o que significa ser um filho sábio diante do Senhor. Mas a Bíblia também descreve o filho tolo. Perdão, só uma correção. Essas primeiras citações que eu fiz foi sobre o filho tolo. Perdão. Provérbios 1:7, Provérbios 5:12, Provérbios 5:23, Provérbios 5:32. Fala a respeito do filho tolo, que não recebe a direção do seu pai. Agora sim, eu vou falar as referências a respeito do filho sábio. Provérbios, capítulo 13, verso 1, capítulo 1, verso 8, capítulo 9, verso 9 e capítulo 19, verso 20, ok? Perdão aí pela confusão. Essas são as descrições nesses versículos de Provérbios, aonde fala a respeito de sabedoria e a respeito de tolice. As características, o que nós lemos aqui em Provérbios 15:5? Que o insensato ou o filho tolo faz pouco caso da disciplina do seu pai. Ele não dá importância para a disciplina. Talvez você hoje, como mãe, possa estar vivendo um tempo onde você lembra da disciplina dos seus pais. E aí hoje, a sua visão sobre aquela disciplina é totalmente diferente. À medida que você também tem que educar, à medida que você também é uma mãe agora que precisa trazer a palavra de Deus para o seu filho. Muitas coisas a gente só aprende na prática. Você já se deparou com isso no seu ministério de mães? Você já se deparou? Ah, minha mãe tinha razão. Fato. Eu falo que eu acho que brincadeira, é praga de mãe. Por quê? Porque mãe, ela gasta tempo, ela fala, ela repete. E muitas vezes o filho, num tempo em que ele não entende as coisas, o que ele faz? Ele ignora o ensinamento por parte da mãe. E é por isso que nós, mães cristãs, não podemos simplesmente virar um repeteco de palavras para os nossos filhos. Você precisa instruí-los na justiça. E para isso você precisa treinar os seus filhos para obedecer às instruções. Como assim, Gisele? Como que eu vou fazer isso? De que forma? Existem várias formas. Você conhece bem o seu filho, melhor do que eu. Você conhece bem quem você tem aí dentro da sua casa. Mesmo porque isso vai variar de acordo com a idade, de acordo com a fase em que ele está. Mas uma coisa é certa, nós queremos filhos sábios, amém? Eu quero que os meus filhos sejam sábios, porque naquelas citações de provérbio falam das bênçãos em relação à sabedoria, e é isso que eu quero para eles. Samuel e Manuela, eu declaro que eles serão sábios nessa terra, mesmo quando eles tiverem decisões difíceis em suas vidas, eles serão sábios. E sábios de acordo com o quê? De acordo com a palavra de Deus. Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Ele sempre está conosco. É assim como foi falado nesse louvor. Deus conosco. Ele está conosco e Ele se agrada, Ele fica feliz, mesmo na sua dificuldade. Se você clama a Ele, se você busca a Ele, é isso que Ele quer de você. E Ele vai te tornar sábia. Você como filha e os seus filhos como filhos dessa mãe maravilhosa que está aí me assistindo. Amém? Então, a nossa motivação é essa. Como mãe, nós temos essa bandeira a levantar também. A bandeira de criar e instruir filhos para obedecer às instruções. Nós já falamos em relação à obediência aqui, em uma das lives.
Como eu sempre digo, se você perdeu alguma live que vem numa sequência dessas células, se você perdeu, você pode ir lá e acessar no YouTube. O YouTube tem todas as nossas lives gravadas, todas as células gravadas, e tenho certeza que você vai ser abençoada. Tenho certeza. Essa é a nossa motivação. A nossa motivação é fazer com que os nossos filhos aprendam a receber as instruções. E para isso, nós vamos no texto de Efésios. Efésios, capítulo 6, verso 1. Procura aí Efésios na sua Bíblia. Tá lá no finalzinho da sua Bíblia, nas cartas. E a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. É justo. Em seguida, no verso 2 diz assim, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo, verso 3, corra bem e tenhas vida longa na terra. Amém? Que bênção esse versículo! Meu Deus, como Deus é bom com a gente! Eu, meditando nessa palavra, eu escrevi aqui no meu caderno de meditação, uau! Porque Deus é tão bom, Ele nos manda obedecer, Ele nos dá direção e, ao mesmo tempo, Ele nos entrega, conhecendo o nosso coração, bênçãos, dizendo que teremos vida longa nessa terra. Porque nós estamos vivendo o primeiro mandamento com promessa que a Bíblia apresenta. Sim, honrar o teu pai e tua mãe significa promessa de vida longa na terra. Entendeu por quê? Se você é uma mãe que ora, você entendeu por que que você tem que ensinar o seu filho a ser sábio e viver nos caminhos do Senhor? Por que que você tem que investir tempo nisso? Porque assim o seu filho terá vida longa nessa terra. Você se preocupa em levar ele para a melhor escola. Você se preocupa em buscar boas atividades para ele. Você seleciona a comida que ele come. Mas você não está ensinando a palavra de Deus para o seu filho? Você tem semeado na mesma medida a palavra de Deus na vida dos seus filhos? Porque é isso que você precisa fazer. Porque tudo isso, boa alimentação, boa escola, bom convênio, tudo isso é bênção para a vida dos nossos filhos, mas não é tudo. Quando você busca a palavra de Deus, você como mãe e como filha de Deus Pai entende que a honra traz muito mais benefício do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque mesmo que o seu filho estuda lá na escola pública do Cafundó da Parafuseta, ele tem condições de se dar bem na vida profissional. Mesmo que você não tenha condições de pagar a melhor escola para o seu filho, mas se ele tem a presença de Deus na vida dele, se ele vive debaixo da presença de Deus, que foi o que você ensinou para ele, ele vai prosperar. Mesmo lá na escola pública que talvez não seja tão bem vista assim. Você conhece algum exemplo disso? Isso não é um fator determinante. A escola que o seu filho estuda. É óbvio que você como mãe, se você tiver condição de colocar numa boa escola, coloque, se você tem essa condição. Mas lembre-se que mesmo na boa escola, o seu filho precisa ser sábio, para que ele lá na escola tome as suas próprias decisões e que elas sejam debaixo da presença do Senhor. Amém? Nós vivemos de acordo com essa fé. E nós sabemos por que nós vivemos isso. Porque Deus diz que isso garante vida longa na terra dos filhos dele. Sim, dos seus filhos e de nós também, dos nossos filhos. Agora, como mães, nós também temos que trazer isso pra gente. Como é uma das maneiras do seu filho aprender a honrar, a te honrar, é você honrando os seus pais. Eu conheço pessoas que foi necessário sair de casa, foi necessário às vezes bater um pouco a cabeça, sim, infelizmente faz parte da nossa luta, mas que reconheceram que precisavam voltar atrás e que precisavam trazer esse item da honra para os seus pais. Muitas vezes você talvez não seja muito entendido em relação a isso,
Mas não faça porque você busca o entendimento das pessoas. Faça porque você precisa fazer. Porque assim como você quer ensinar para o seu filho, você é sábia e vive debaixo das instruções do Senhor. Amém? A palavra grega obedecer significa atentar. Temos que treinar os nossos filhos para ouvir a instrução e obedecer na primeira vez que você fala. Que de tarefa, né? Já é um chavão. Eu falo várias vezes e ele não me ouve. Muitos filhos, muitas mães lutam com a desobediência dos seus filhos. Eu costumo usar aqui em casa, como eu já citei, desobediência gera consequência. Então ele já tem, mesmo com 4 aninhos, que ele fez 4 aninhos essa semana, o meu filho mais velho, ele já tem associado que é uma consequência, existe uma consequência para quando ele desobedece. Assim como quando ele obedece, ele também tem uma consequência positiva. Lembra que eu compartilhei com vocês aquela tabelinha, né, simples, feita em casa mesmo, mas baseada aí na idade dele, né, e as coisas que ele ganha quando ele obedece, ele ganha abraço, ele ganha beijo, ele ganha recompensa sim. Porque as crianças, elas, dependendo da fase, elas vivem dessa recompensa. E quando ele desobedece? Quando desobedece, ele também sofre as consequências, né? Até que a gente chega numa disciplina que esse assunto um pouquinho mais pra frente, uma disciplina um pouquinho mais severa. Então, nós como mães precisamos entender isso. Isso precisa ser ministrado primeiro na sua vida. Você precisa ter isso em mente. O seu filho precisa te obedecer na primeira vez. Não é fácil. Não é fácil. A começar por mim, eu posso dizer que não é fácil. Mas eu tenho tentado, eu tenho buscado fazer isso. Eu creio que Deus vai me honrar nisso. Eu creio. Ele precisa entender que toda obediência atrasada é desobediência. Você não precisa ficar se desgastando para que o seu filho te obedeça. Isso não é honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é que o pai e a mãe sejam a autoridade de Deus na vida dos filhos e eles entendam que essa autoridade precisa ser respeitada. Ah, mas Gisele, mas aí o filho não tem direito de argumentar? Porque hoje a gente vive muita essa fase de liberdade de expressão, liberdade de fala, né? Até por parte das crianças. E aí a gente vê alguns extremos, como tudo. Filhos em papéis invertidos com os pais, aonde os filhos são a autoridade. É eles que determinam onde vai, não vou. E não vai. Então, vale a gente pensar. Hoje eu quero te levar a pensar nisso. Como é aí na sua casa? Quem que é a autoridade na sua casa? O que você tem buscado em relação a isso? Vale você refletir que existe hora para o argumento do seu filho. Você não vai tapar a boca do seu filho e vai dizer, você não fala nada, fica quieto aí, você simplesmente obedece, pronto, acabou, pum, acabou. Não. Ele tem hora para conversar, para argumentar, instruir significa isso. Mas você não deve ser envergonhado diante das pessoas e diante da vida numa relação invertida, onde o seu filho passa a ser autoridade e não você. Amém, mãe? Que Deus te revista com essa unção de coragem, porque sustentar isso vai depender daquele nosso amigo Espírito Santo. Para que você encare, você vai se deparar com essa escolha, com situações que nem sempre as pessoas vão aprovar a maneira como você faz a educação do seu filho. Mas lembre-se, você não busca a aprovação das pessoas, você busca a aprovação de Deus. E Deus diz que é a criança solta, a criança livre, lá em Provérbios, o que ela faz? Ela envergonha o seu pai e a sua mãe. Então, que você não tenha filhos dessa maneira. Honrar os pais implica em obediência, diz Efésios 6:1 e diz Deuteronômio 21:18. Através das palavras, isso é honrar pai e mãe. Êxodo 21:17 e Levítico 20, verso 9. Vai anotando aí essas referências para que você possa meditar nesses textos. Então, obediência através das palavras, através do respeito, Levítico 19:3, através da expressão facial, sabe aquela carinha assim, ó,
ai, mãe, sabe aquilo? Ah, ele é adolescente. Ele é adolescente? Tudo bem, ele é adolescente, tá? Com o hormônio à flor da pele. Mas isso é honra? Esse desrespeito é honra? Vale a gente pensar. O que você tem aceitado? Vale pensar. Escutar os conselhos dos seus pais. Provérbios 23, de 22 a 25. E jamais desprezar os seus pais. Deuteronômio 27, 16. Lembre-se, a Bíblia fala que honrar pai e mãe te prolonga nessa terra. Prolonga a sua vida nessa terra. Então, quando a gente chega num nível onde o filho despreza o pai ou a mãe, porque ele tem alguns argumentos para isso, eu digo para você nessa manhã, que você seja curada em nome de Jesus. Os seus argumentos, eles não fazem sentido, porque eles ferem o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é honrar pai e mãe. O Senhor não abre um parênteses na sua palavra e diz assim, se o seu pai merecer, se a sua mãe merecer, se ele for o melhor pai do mundo, se ele for o pai que aparece no Facebook, se ele for o pai legal. Não. Deus, a sua vida chegou nessa terra, assim como a do seu filho, por conta de uma pessoa, de duas. E isso é lei do Senhor. E nós precisamos honrar os nossos pais e as nossas mães, mesmo que a situação não seja tão favorável. Nós temos N exemplos de pessoas que se justificam para não derramar essa honra. Eu não estou dizendo que o seu motivo não é lícito. Se você quiser conversar sobre o assunto, quiser uma ajuda nesse sentido, manda um direct pra gente, manda depois da live, não manda aí não, manda lá no particular, manda no Facebook, conversa com a gente sobre o assunto. Quem sabe a gente não pode te ajudar a refletir e a orar junto, para que você viva livre nesse sentido. Amém? Nós também estamos aqui para isso. A gente tem uma equipe para isso. E uma equipe de 3 mulheres abençoadas que pode te ajudar. Amém? Temos também a sala de oração. Nela a gente ora, a gente sustenta em oração. Então, se você não quiser estar conosco, mas você pode enviar o seu pedido e pedir ao Senhor que te liberte disso, para que você prospere nessa terra. Amém? O segundo ponto que eu queria falar com você, além de você treinar o seu filho para obedecer num primeiro momento, você precisa treinar o seu filho para se comunicar de maneira bíblica. A comunicação, ela é fazer uso das palavras certas. Referência, Provérbios 16, 24. Uma voz apropriada. Provérbios 16, 21. E formas não verbais de comunicação. Atos 12, 17. Você pode se comunicar através de gestos. Então, quando o seu filho, porventura, faz um gesto, talvez isso não seja tão normal assim. Já seja um sinal de que essa forma não verbal de comunicação pode significar desobediência. E você precisa identificar isso aí na sua casa, no seu contexto, e de acordo com a honra, com bastante sabedoria, de acordo com a honra que você quer receber dos seus filhos. Amém? Afinal, honra, obediência é algo que toda mãe, não adianta você dizer para mim que você não liga, que você tenha um filho, a filha mais obediente dessa terra. Isso agrada ao coração de uma mãe e de um pai, não é verdade? Eu sei que isso agrada, porque quando eu vejo meu filho obedecer e fazer aquilo que eu quero, sem titubear, ele tá na fase, questionamento e tudo, mas eu não posso desistir. Eu tenho que semear, semear, semear o tempo todo. Esse é o meu ministério, essa é a minha função. Foi para isso que Deus te fez mãe, para que você molde, que você seja usada por Deus, para moldar essa criaturinha que Deus fez, essa criaturinha maravilhosa aí que é seu filho. Esse lindão que você acha mais lindo do mundo, né? Eu digo que os meus são os mais lindos do mundo. E assim vai. O comportamento, ele se relaciona àquilo que você é. Então você precisa começar isso desde cedo. Que você faça isso quanto antes. E se você não fez, que você decida recomeçar. Que você faça isso para os seus filhos. Não porque você acredita ainda, mas por fé. Se você é uma mãe que ora, você também age por fé.
Amém? E eu gostaria aqui também, além de você entender que existem as comunicações bíblicas, vai lá nesses trechos de Provérbios, de Atos, nós também temos que treinar os nossos filhos para pensar biblicamente. Sim, a Bíblia tem que fazer parte dele a ponto que os pensamentos dele vão se formar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os exemplos, a começar pelo seu. Temos tantos exemplos, tantos exemplos. Essa semana mesmo, eu estava ouvindo com meu filho uma musiquinha do Sansão. E não sei se vocês já ouviram falar, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tem uma cabeça do tamanho de um feijão. É engraçadinha, é apropriada. Ele tá cantando tudo isso aí em casa, canta pra irmãzinha dele, pra Manu. E aí a gente tava conversando sobre essa musiquinha, sobre os princípios que tem nessa musiquinha. Talvez seja uma estratégia. Você pode pegar aquilo que você tem aí no seu dia a dia, aquilo que seu filho gosta, e transformar em ensinamento, para que ele pense. Olha só o Sansão. O Sansão, ele não fez a vontade de Deus. Ele se perdeu no meio do caminho. Ele não entendeu o que Deus queria para ele. E assim vai. Não sei se é a maneira mais pedagógica e correta, mas eu creio que o Senhor tem me conduzido nisso. E eu vejo algumas nuances de honra, mesmo que ele tenha 4 aninhos. E isso é muito legal, além de uma interação com ele, além de que a gente se diverte, ele canta, gritando absurdamente dentro de casa, enfim, isso se torna uma coisa legal. Lucas 6,45, onde Jesus disse que a boca, acerca da boca que revela o que tem no coração das pessoas. Assim o nosso Pai sonda o que sai da nossa boca. E você, como mãe, precisa se atentar para conseguir extrair, diagnosticar, entender a intenção do coração do seu filho ao fazer determinada atitude. E aí poder repreender, ensinar, corrigir todos os elementos que nós já conversamos aqui. Por quê? Porque quando você faz esse diagnóstico, né, você ajuda o seu filho a entender baseado em conceitos bíblicos. Você vai usar a palavra de Deus. Nós estávamos falando na semana anterior, e eu tenho seguido isso, espero que você também aí na sua casa, com os seus filhos, a questão de decorar os versículos. E lá no Salmo 23, onde a gente começou a decorar, a gente já começou a pensar, e eu perguntava para ele o que são verdes pastagens, o que é um campo bem verde, enfim, a gente já estava refletindo e criando um cenário com ele em relação ao Salmo 23. E eu creio que isso vai produzir efeito. Talvez, quando você escutar alguma coisa da parte do seu filho, você não vai conseguir julgar se aquilo está certo ou errado. Mesmo porque a palavra de Deus nos respalda ou nos confronta, dizendo que nós não devemos julgar o pensamento do próximo. Do nosso próximo mais próximo, dos nossos filhos. Mas o que a gente pode fazer? Na autoridade de mãe que o Senhor te concede e me concede. A gente pode, temos a permissão que eles, os nossos filhos, julguem os seus próprios pensamentos. Entendeu a estratégia de mãe? Nós não vamos contra a palavra em julgar aquilo. Filho, você fez isso, você fez aquilo, papapá, papapá. Não, nós vamos levar ele a pensar o quanto aquilo não foi legal. E você, mulher polvo, vai conseguir fazer isso. Você, pai, vai conseguir fazer isso. Sim, à medida que você se alimentar. Não há possível fazer isso o tempo todo e de maneira contínua sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita para sermos sensíveis e prestar atenção no que está acontecendo. É só pela capacitação do Espírito. Mãe sabe, mãe de adolescente, mãe de adulto, costuma permear a coisa com umas perguntas, né? Da corda, como diz, né? Da corda. Vai, filho, e aí? Como que foi? Porque se você chegar repreendendo, com certeza a tendência de todo ser humano opa. Mas o Senhor nos instrui a ter sabedoria.
sermos filhas sábias. E se nós formos filhas sábias, nós também seremos mães sábias. E aí nós iremos, através da palavra de Deus, entender e saber o que nós precisamos perguntar. Existem assuntos difíceis, como por exemplo más companhias, determinadas fases, escolhas erradas. Se você chegar com os 2 pés no peito, qual que é a tendência do seu filho? A tendência do seu filho é travar e esconder, mentir. Então é por isso que você vai criando esse relacionamento, fazendo que o seu próprio filho pense biblicamente e que a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ele possa convencê-lo da verdade, da justiça e do juízo, assim como diz a palavra de Deus. Você precisa ensinar o seu filho a pensar biblicamente. Se você ainda não está nessa fase, melhor ainda. Porque quando você chegar lá, se você já tem essa revelação no dia de hoje, vai ficar muito mais fácil, porque você vai começar antes. E se eu já passei dessa fase? Amém. Quem faz é o Espírito Santo, lembra? Então não se preocupe. Se preocupe em buscar. Buscar o Senhor. Procure em ser exemplo. Procure em mostrar como você age diante de dificuldades. Lembra que nós falamos a respeito de você falar como você aplica a palavra de Deus na sua vida? Para que ele entenda. Se ele é mais velho, ele vai entender. Ele já tem capacidade para poder entender. E assim nós seguimos. As escrituras, ela é um instrumento de diagnóstico divinamente aprovado. Deus aprova o uso das escrituras para que você consiga levar a palavra de Deus e convencer o seu filho e mostrar para ele e diagnosticar o erro, para então exortar, para então repreender, para você corrigir, para você fazer toda a sequência que nós temos aprendido por aqui. Que na verdade não é uma sequência, elas acontecem meio que tudo junto, como nós já falamos, mas as orientações que nós temos estudados aqui, ok? Você fará isso não pela sua sabedoria humana, nunca esqueça disso. Você fará isso pela condução do Espírito, o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus. Nós lutamos, a Bíblia fala sobre isso, lutarmos com coisas espirituais, com armas espirituais. Mas dizer, você vai falar para mim que meu filho está com problemas espirituais? Não é isso. Lembra que nós falamos a respeito de pecado? Eu não estou dizendo que seu filho está com problemas espirituais. Eu estou dizendo que nós aprendemos, que nós nascemos nesse pecado. E nós temos que fazer uma escolha de sair disso. Então, o seu filho, não é que ele é amaldiçoado, não é que ele tem um problema, mas ele precisa aprender a se santificar. Ele precisa mudar a mente dele, assim como você precisou mudar. E quanto antes você conseguir fazer isso, você vai livrar ele de investidas. Sim, porque ele vai ficar suscetível à medida que ele não é do Senhor, até que ele chegue um momento que ele escolha isso. E é por isso que a gente deixa para batizar a criança um pouquinho mais para frente. No momento em que ela tem aquela escolha e ela faz aquilo de total consciência. E por volta ali dos 12, 13 anos. Por quê? Porque aí, o que nós fazemos? Até os 12, 13 anos, nós investimos, alimentamos, cultivamos a palavra de Deus e os hábitos da Bíblia na vida dele, que é a fase que a gente está mais perto. No momento em que ele vai começar a bater a asa, aí a gente faz a entrega da vida dele para Jesus. E ele faz a entrega da vida. E por própria vontade, mãe, eu quero batizar, eu quero descer nas águas, eu quero viver uma vida nova, eu sou de Cristo Jesus. Isso é a melhor coisa da vida para uma mãe escutar. Porque lembre-se, um filho sábio é um filho que terá vida longa nessa terra. E a sabedoria começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Sim, de uma maneira bem forte, bem significativa. Isso é um marco. A entrega da sua vida para Jesus é um marco de que você vai viver uma vida reta, uma vida santa. Amém? Que você possa entregar a sua vida para Jesus, se você não fez isso ainda. Mas eu sou velho já tô velho, já andei bastante e já fiz muita coisa errada. Tudo bem, não tem problema. Você viu que o vídeo falou a respeito de você, não importa
de onde você vem, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior? Pois é, ele conhece seu interior, seu exterior, ele conhece a sua motivação, mas ele quer que você se mova. Ele quer que você se mova em atrair a presença dele. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de finalizar esse tempo lendo um trecho do livro. Eu não sei onde eu deixei o livro, peraí. Tá aí, Cris, ali em cima, por favor. Obrigada. Eu deixei aqui separado um trecho do livro. Quando eu falei que a palavra diz que nós lutamos com coisas espirituais, com armas espirituais. Então é por isso que nós vamos buscar a sabedoria do Espírito Santo de Deus para poder conseguir as coisas do céu. E aí, eu queria ler com você esse trecho, onde diz assim: quando você ouve seu filho dizer coisas que são incompatíveis com as Escrituras, você gasta tempo mostrando na Bíblia o que está errado no que ele disse? Quando seu filho faz algo errado, você conversa com ele sobre o que está passando na sua mente? Quando ele demonstra algum tipo de atitude pecaminosa, você tenta ajudá-lo a descobrir o que ele está querendo, desejando ou cobiçando, que provavelmente esteja gerando o seu comportamento errado? Você mostra a ele nas Escrituras formas alternativas para pensar? Você ora com ele visando um desenvolvimento de motivações mais puras e conversa com ele sobre como ele pode cultivar os seus desejos que glorifiquem mais a Deus? Infelizmente, se uma das respostas em relação a essas perguntas que eu fiz, que foi não, é porque você ainda não está educando o seu filho na justiça de Deus baseada na palavra. Então hoje eu queria te convidar, mãe, que essas suas respostas possam ser sim para todas as respostas, para todas as perguntas, que você ouviu aqui. Todas. E que você possa se encorajar e decidir no dia de hoje a colocar, em grosso modo aqui, resumindo, a palavra de Deus no dia a dia do seu filho. De uma maneira inteira, de uma maneira efetiva e de uma maneira que possa mudar o comportamento dele e o seu. Amém? Que Deus nos abençoe e que você peça ao Senhor nessa manhã sabedoria para fazer isso. Porque se você tentar fazer isso de maneira mecânica, dificilmente você vai conseguir. Nunca esqueça, o Senhor nos deixou o Espírito Santo de Deus, que era para nos guiar, nos consolar, nos ajudar em tudo, em tudo. Desde as coisas mais simples como as coisas mais importantes. Tudo que tem a ver com você interessa o Senhor, principalmente a sua vida. Amém? Deus abençoe você e vamos orar? Vamos orar para que o Senhor nos conceda sabedoria e que você possa. Eu vou postar essas perguntas para você durante a semana, para você refletir, né, sobre isso. Vocês viram que a gente colocou um story sobre o livro de Marta Maria, que eu acabei confundindo o título, mas se você puder, se você perdeu esse story, você pode nos chamar, a gente manda para você, nós respondemos exatamente esse título, como ele é, para você encontrar esse livro que tem muito a ver com a nossa vida de hoje. Então vamos orar, pedir ao Senhor sabedoria da parte dele, para que nós tenhamos filhos sábios e que assim eles tenham uma vida longa nessa terra. Fecha seus olhos no seu lugar. Senhor Deus, Pai Santo e amado, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor opera maravilhas nas nossas vidas. Muito obrigado. Pelos olhos da fé, Pai, nós clamamos pela sabedoria do Senhor, para que os nossos filhos, Pai, cumpram o primeiro mandamento com promessa, Pai, que eles honrem a nós, pais e mães, para que eles tenham vida longa na terra. E que nós também, Pai, como mães, se isso ainda é possível, que nós possamos honrar os nossos pais e as nossas mães. Que nós tenhamos isso dentro do nosso coração. Não porque queremos, não por conta das nossas motivações, que muitas vezes são enganosas, mas por conta da obediência que nós temos no Senhor.
Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Derrama sobre nós, a começar por mim, sabedoria do céu, para que a gente possa criar os nossos filhos segundo o coração do Senhor, segundo a direção do Senhor. E que nós possamos, Deus, diariamente plantar a palavra de Deus na vida deles, através do exemplo, através das atitudes, porque essa é a nossa missão nessa terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, continue nos livrando de todo mal, derrama a cura, a restauração, Pai, nas famílias que precisam. Eu oro de maneira especial, Deus, para as famílias que precisam de cura e restauração. Criar um filho, Deus, debaixo da tua provisão, debaixo da tua mão poderosa, tem a ver também com uma família cheia do Senhor. Então nós reivindicamos, Deus, as famílias para o teu reino espiritual. Que todas as famílias dessa terra tenham um entendimento de que a palavra de Deus e a vida com Deus é o melhor caminho para se seguir. Sustenta suas filhas, sustenta os seus filhos e que nós possamos ter uma semana abençoada de acordo com a tua palavra. Nós te glorificamos e nós te bendizemos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma semana cheia da graça dele. Você é uma mãe que ora.